Declaro aberta a sessão da 14ª reunião da 16ª legislatura. Solicito a compulsão da mesa com o primeiro e o segundo secretário. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Ata da primeira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 12 de março de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2013, às 16h10, na sala João de Grumonte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, sítio à Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência dos vereadores, do vereador Vicente André Gomes, que ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, Jadevaldo Lima e Heriberto Rafael, e a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou o primeiro secretário que procedesse à chamada regimental na oportunidade em que foram registrados as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Aércio Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amário Cipriano Maguari, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marcos, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jadevaldo Lima, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Michele Collins, Omar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugman, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes, Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta de ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: parecer 6 de 2013, 3 de 2013, o chefe do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social. 3/5 votaram sim, os vereadores Aderaldo Pinto, Aércio Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amário Cipriano Maguari, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Carlos Guedes, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marcos, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jadevaldo Lima, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Michele Collins, Omar Ricardo, Priscila Krause, Rogério de Lucas, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes, Wilton Brito. Total 35 votos, foi aprovado no horário destinado ao grande expediente. A primeira oradora a fazer uso da palavra, a vereadora Aline Mariano, falou dos desafios que a cidade tem que enfrentar para chegar a uma cidade modelo. Falou também sobre as despesas de licitação da gestão anterior. O segundo orador a ocupar a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, parabenizou a cidade do Recife, sendo hoje considerada 65ª economia dos países emergentes do mundo. Outro assunto abordado foi sobre as dispensas de licitações, tema abordado pela vereadora Aline Mariano, foi aparteada pelos vereadores Jairo Brito e Henrique Leite. Próximo orador a fazer uso da tribuna, o vereador João Liberal, desta casa. Onde observou a mesma, tem a preocupação em não criticar os critérios geral do Júlio. Foi aparteada dos vereadores João Ricardo, Henrique Leite, Luiz Eustáquio, Jairo Brito. Fizemos a palavra pela ordem dos vereadores Raul Jogo, Aline Mariano. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, 13 de março de 2013,
no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Após a leitura da ata, coloco em votação. Os vereadores que concordam ficam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente. Projeto de lei número 23 de 2013, de autoria da vereadora missionária Michele Colles. Projeto de lei 24 de 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei número 25 de 2013, da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei número 26 de 2013, da vereadora Aline Mariano. Projeto de resolução número 5 de 2013, da vereadora missionária Michele Colles. Lei do expediente, senhor presidente. Passo para o pequeno expediente. Presidente, antes do início do pequeno expediente, eu queria só uma questão de ordem. Ontem, ao subir na tribuna, eu pedi um minuto de silêncio e fui acatada pelo falecimento da bebê Jamile, de 5 meses, que a informação que nós tínhamos naquele momento era de que ela havia falecido vítima de estupro feito pelo próprio pai. E depois, no decorrer das investigações e do dia, se veio à tona a notícia verdadeira de que ela morreu, mas graças a Deus não sofreu estupro, e que dessa forma o pai não foi nenhum violentador, e que essa notícia foi dada de maneira, no mínimo, assodada por uma médica que a atendeu numa determinada unidade de atendimento numa dada policlínica. Então, eu lamento profundamente pelo ocorrido. Acho que todos nós, a sociedade recifense, de uma maneira geral, deve, nem que internamente, um pedido de desculpas a esse pai por um pré-julgamento feito, e que sofre imensamente pela perda de sua filha, de maneira que não ficaria tranquila com a minha consciência se não viesse aqui simplesmente dar esse esclarecimento. Fomos induzidos ao erro por uma afirmação de uma médica que examinou a criança, mas que a conclusão da médica não foi a conclusão correta. O IML afastou qualquer possibilidade de violência sexual. A mesa acata a questão de ordem de Vossa Excelência e registra com muita satisfação a preocupação de Vossa Excelência em esclarecer, e lamenta que a médica, numa atitude extemporânea, coloca a matéria tão séria no jornal, da qual o pai foi praticamente linchado e a sua casa destruída pela população, diante da notícia que evidentemente trouxe dano para a sociedade e, consequentemente, para esta casa, que anunciou uma matéria que não foi ocorrido. No entanto, um minuto de silêncio representa, sem dúvida, um sentimento de uma criança que padeceu e sofreu. Senhor presidente, eu queria pedir, na verdade, um minuto de silêncio pelo falecimento do desembargador Paulo Gadelha, que, apesar de ser paraibano, serviu muito tempo aqui no TRF da 5ª Região, foi parlamentar e era um excelente desembargador. O quê? Carlos? Então me desculpe, eu não vi não. Então desculpe. Eu não tinha visto, desculpe. E eu falando aqui, eu disse, será que eu estou pedindo uma coisa que já foi feita, porque Priscila acabou de falar do negócio? Bem, enfim. Então, eu peço desculpas também. Na verdade, a lembrança de Vossa Desculpe, Excelência... Carlos, também. A lembrança de Vossa Excelência é profundamente justa, porque o desembargador merecia todo o respeito e merece todo o respeito. Com certeza, foi parlamentar, inclusive, né, presidente? Exatamente. Vossa Excelência, em bom Obrigado. tempo, lembra-se do fato. A casa já havia feito, tá, mas incorpora a preocupação do Vossa Foi Excelência. pedido, vereador Carlos Alberto, o envio de votos de pesar para a família também.
Não, porque eu fiz esse requerimento, senão eu retiraria. Para casa, mandar um voto de pesar para a família lutada. Obrigado. Só questão de ordem, presidente. Eu já fiz o requerimento que o vereador Jaime Asfora menciona, eu protocolei há 2 dias. Então, ele pode subscrever, será uma honra. Vereador André Regis, Vossa Excelência é o primeiro orador inscrito. Senhor presidente, prezados colegas, excelentíssimos vereadores, hoje pela manhã eu tive o prazer de retornar ao Teatro Santa Isabel, vereador Marco Aurélio, que fica localizado num dos lugares mais bonitos da nossa cidade, ali na Praça da República, que tem certamente um dos nossos principais conjuntos arquitetônicos, o Palácio da Justiça, o Teatro Santa Isabel, o Palácio Governo do Campo das Princesas. Um local, inclusive, de muito significado histórico. O motivo da minha visita, senhor presidente, ao teatro, foi acompanhar a Orquestra Sinfônica do Recife, que é a orquestra sinfônica mais antiga em funcionamento no Brasil, ininterrupto desde 1930, e tem o privilégio de funcionar nas dependências de um dos 5 mais importantes teatros do Brasil, vereador Carlos Gueiros. Ao chegar na casa, no teatro, segundo Joaquim Nabuco, onde a causa da abolição foi ganha, fui gentilmente recebido pelo maestro, por alguns servidores, e começamos um diálogo onde eu me coloquei à disposição na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes dessa casa, vereador Gilberto Alves, no sentido de nós estabelecermos ou continuarmos a linha que nós introduzimos aqui quando da visita do secretário Valmar Corrêa. Eu acredito que esse é o nosso papel. A comissão está aberta para que o que for da pasta relativa à cultura também seja objeto de nossa discussão e do nosso apreço. O que eu posso dizer é que quem chega na orquestra se entristece. Nós estamos diante de um caso de abandono. A Orquestra Sinfônica do Recife, ela está faltando 1/3 dos seus músicos. Ela não tem todos os seus instrumentos. Os seus músicos estão insatisfeitos. O seu quadro técnico está comprometido. Hoje ela não poderia montar o que seria próprio de uma orquestra do peso e da importância de uma cidade como é Recife. Eu posso dizer com isso, então, que após tanto tempo de abandono dessa casa, da Orquestra Sinfônica do Recife, melhor dizendo, é hora de nós refletirmos sobre qual o papel que a cidade tem em termos de preservação da sua cultura, já que nós estamos comemorando o aniversário da cidade. É hora da gente parabenizar o nosso passado, inclusive o trabalho de pessoas como o Conde da Boa Vista, o Francisco do Rego Barros, que nos deixou esse patrimônio que é o teatro, e ao esforço de pessoas como o maestro Vincent Fittipaldi, que em 1930 lançou a Orquestra Sinfônica do Recife. A situação é tão grave que a Orquestra Sinfônica do Recife, aí, vereador Gilberto Alves, nós estamos em março e não há programação. Nós não temos a programação do ano. Isso é inconcebível. Nós não sabemos qual será a programação, ou seja, a completa descontinuidade de uma gestão para outra. A orquestra está sem saber exatamente o que vai fazer, a população não pode acompanhar, não há sequer um site da Orquestra Sinfônica do Recife para que todos nós possamos acompanhar
o que se passa e qual é a programação para que a gente possa usufruir do Teatro Santa Isabel e de uma das orquestras mais importantes do Brasil, que inclusive tem um papel muito relevante na promoção não apenas da cultura, mas também da educação, porque ela tem um papel certamente de melhorar o nosso índice educacional tão baixo e tão crítico na cidade do Recife. Então venho aqui perguntar ao ilustre líder do governo, Gilberto Alves, qual é o plano do prefeito Geraldo Júlio para a nossa orquestra sinfônica. Então, eram essas as minhas considerações, presidente. Muito obrigado pela atenção de todos. Senhor presidente, pela ordem, além de ser citado, fui inquirido pelo nobre vereador. Eu gostaria apenas de, na verdade, parabenizar o vereador André Regis pelo assunto, pelo tema que ele traz a esta casa nesta tarde de hoje. Dizer que isto é um fato que nos entristece a todos, vereador. Nós sabemos da importância da história, do papel que a Orquestra Sinfônica do Recife tem na cidade, mas no Brasil, uma das mais antigas do nosso país. E não tenha dúvida que em breve, vereador, nós estaremos aqui, em nome do governo, apresentando um plano de ação que a gente possa recuperar o papel e dar à orquestra a devida importância e que ela possa exercer as suas funções em defesa da cultura e em defesa da cidade do Recife. Parabéns pelo próximo posicionamento. Em breve estaremos aqui abordando esse assunto e espero não só na Comissão da Educação, mas sobretudo no plenário desta casa com a participação de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Priscila Krause, eu gostaria de registrar a presença do ex-vereador, secretário da Prefeitura, Fred Oliveira, pela sua presença aqui, e pedir aos vereadores que, embora o secretário Fred Oliveira é uma pessoa queridíssima, que contente seus estímulos para que a sessão possa se desdobrar. Vereadora, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao abrir o Diário Oficial, edição de ontem, terça-feira, eu me deparei com o decreto número 26.991, assinado, logicamente, pelo senhor prefeito da cidade do Recife, senhor Geraldo Júlio. E, para minha surpresa, vereador André Regis, baseado na lei 15.612 de 92, que trata da possibilidade de contratação temporárias por interesse público, interesse específico, e alguns casos colocados aqui na lei que eu vou explicar, o prefeito autoriza a contratação temporária de 21 analistas de controle interno para fazer parte da Controladoria Geral do município pelo período de 12 meses. Algumas coisas me causou estranheza nesse decreto. Tem uma abelha aqui. São as flores. Algumas coisas me causaram estranheza nesse decreto. Primeiro, no início do ano, aliás, ainda no ano passado, nós aprovamos uma lei que autorizava a realização de concurso público para analista de gestão e a contratação de 90 analistas de gestão. E aí eu me pergunto, qual a diferença, uma vez que as atribuições não estão especificadas no decreto, do analista interno, analista de controle interno, para o analista de gestão? Qual é essa diferença? A segunda questão é, se é temporário, e o trabalho da controladoria do município não é um trabalho temporário, e a controladoria tem uma estrutura própria, que nós aprovamos aqui, com 2 cargos comissionados de assistente de serviço, uma função gratificada de assistente de serviço, 10 cargos efetivos de auditor do Tesouro. Qual a necessidade, então, de se ter esses 21 cargos, ou
A controladoria que foi aprovada em 2011, ela já foi aprovada com uma estrutura capenga, com estrutura que não atende à real necessidade. E se assim o era, e conhecedor da máquina o suficiente, o atual prefeito Geraldo Júlio, que mandou para esta casa um projeto que diminuía em 600 cargos os cargos comissionados, muito bem aplaudido por isso, mas que abria a possibilidade da contratação de 90 novos, porque já não estava a previsão disso. Qual é essa? E a lei que embasa legalmente o decreto, ela diz o seguinte: as contratações de que trata o inciso 10º do artigo tal da Lei Orgânica do Município do Recife, objetivando em caráter de urgência atender temporária e excepcional interesse público, poderão ser efetivadas visando: 1. Inciso 1º, combate a surtos epidêmicos. Não me parece que é o caso. Atendimento à situação de calamidade pública. Não me parece que é o caso. Substituição de professor da rede municipal do ensino. Também não me parece que é o caso. Existe um inciso 4º que diz: outros casos não expressamente previstos, mas que configurem a hipótese de que trata este artigo, desde que devidamente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo, mediante decreto. Outros fatos não expressamente previstos, desde que configurem a hipótese de que trata este artigo. Hipótese esta: atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Nós queremos saber, pelo menos, qual é o interesse público, qual é a urgência, qual é, então, vereador Raul Jugman, a real situação das finanças e dos contratos da Prefeitura que justifiquem a contratação de 21 analistas de controle interno que precise desta pressa para fazer um trabalho de 12 meses que o quadro funcional existente na Prefeitura ou estes 90 analistas de gestão não possam fazer. Existe uma calamidade nas finanças da Prefeitura? O que é que justifica? E qual é a diferença objetiva entre o analista de gestão, esses nós sabemos o que irá fazer, porque está descrito na lei, e um analista de controle interno? Essas questões precisam ser colocadas e isso precisa ser colocado de maneira clara para a população. Essa razão para que nós não achemos que está começando novamente um processo de aparelhamento e de inchaço da máquina. Muito obrigada. Vereador Raul Jugman, o último orador inscrito no pequeno expediente. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras aqui presentes, eu venho a essa tribuna para dar ciência do andamento da Comissão Especial da Reforma, que acabou de se reunir ainda há pouco. Eu gostaria de dizer que nessa segunda reunião nós estabelecemos já 4 subrelatorias, uma que deverá cuidar da reforma de Pedra e Cal, da reforma da casa, cuja relatora é a nobre vereadora Isabela de Roldão. Uma outra subrelatoria que ficou nas mãos do vereador Jaime Asfora, que irá se desincumbir de uma proposta para o concurso público nessa casa. Uma terceira subrelatoria que ficou nas mãos do nosso amigo vereador Menudo, juntamente com o Eurico, que vai cuidar da parte administrativa, né, da casa, que nós resolvemos dividir o concurso da parte administrativa, porque entendemos que o concurso tem tal complexidade, Aerto, o concurso tem uma trabalheira tão grande, é algo que só dará frutos para o ano, né, e que vai demandar de todos nós bastante trabalho. Então, ela ficou com 2 dos nossos, ou seja, o Menudo, como eu disse, e o Eurico.
E uma última relatoria, da qual eu faço parte juntamente, cadê ali o Aderaldo, não é? Que é o nosso companheiro, que é a chamada parte institucional, que deverá cuidar da proposta de ouvidoria, da proposta de portal, da proposta, enfim, de alguns aspectos que visam a fortalecer a casa. Cada um dos subrelatores tem um prazo para apresentar um roteiro de trabalho, fazer um diagnóstico breve, apresentar um roteiro de trabalho. E também na nossa próxima reunião, líder do governo que nos ouve, para nossa alegria e honra, Gilberto Alves, a minuta nós vamos apreciar e depois ela será enviada a plenário para ser devidamente formalizada. Quero dizer também que oportunamente nós estamos pedindo uma reunião com a comissão executiva da casa para apresentar esse plano de trabalho e obviamente apresentar a toda a casa. Quero dizer que já na próxima semana estaremos ouvindo membros que têm interesse e contribuição. Estaremos iniciando na segunda-feira com o nosso decano, Carlos Gueiro, que se ofereceu voluntariamente para nos ajudar neste trabalho, né? E, portanto, quero dizer que a comissão caminha, ela está iniciando o seu processo, mas eu acredito que de forma produtiva. Nós estamos propondo um prazo de 180 dias que a gente espera antecipar para apresentar esses resultados e que, portanto, muito em breve as senhoras e senhores terão uma informação dessa comissão especial que visa justamente a fortalecer, a tornar a casa de Zé Mariano cada vez mais digna do Recife e dos recifenses. E, portanto, eu quero pedir a colaboração de todos dessa casa, porque eu gostaria de lembrar, André, o seguinte: a comissão especial, ela não tem poderes de determinar nada. A comissão, na verdade, realiza um trabalho de assessoramento à comissão executiva e o plenário, que é soberano. O nosso trabalho é meramente de assessoramento, de fazer as propostas e trazê-las aqui para que a casa decida. E ela até aqui tem funcionado muito bem. Por fim, e ao concluir, senhor presidente, eu queria lhe fazer um pedido de informação. Essa casa aprovou um requerimento da nossa Lavra, solicitando a inspeção do DIRCOM e do Corpo de Bombeiros nessa casa, porque nós queremos ser exemplares. O nosso objetivo é simplesmente sermos os melhores. Entretanto, até agora, a gente não tem notícia de que essa vistoria foi feita, e isso é uma responsabilidade, Edmar, de todos nós. A gente está vendo aí o que está acontecendo, infelizmente, por aí afora, e nós temos que ter responsabilidade, não apenas com quem vem aqui, são centenas de pessoas, mas também com nós próprios. Então eu pediria notícias a respeito dessa questão, que foi deliberada e aprovada por unanimidade por essa casa. Eu me coloco à disposição. Nós vamos ter reunião, viu, Edmar? Aerto, nós vamos ter reunião todas as quarta-feiras, a partir das 5 horas, nós estaremos reunidos aqui e a gente pede a ajuda de todos que queiram contribuir para que a gente possa apresentar um bom trabalho, porque quem decidirá será ponto a ponto a casa, os vereadores, aquilo que lhe convém. Então esse é o nosso papel. Agradeço a atenção de todos e do especial do nosso presidente. Muito obrigado. Agradece a comissão. Entendemos que as subrelatorias é uma forma estratégica e dinâmica para que haja participação em todas as direções para, evidentemente, se enquadrar essa Casa Legislativa do nosso pensamento, do nosso desejo, e dizer ao ilustre presidente, ao Jugman, Vossa Excelência tem muita razão. Hoje eu tive um problema real. A casa, se um cargo comissionado adoecer, a casa ficará sem o substituto. A casa ficará, evidentemente, sem o funcionamento. Porque não há legislação específica para substituir um funcionário que esteja ocupando
a casa, mesmo num carro comissionado, para ser substituído. Mostra que das duas umas, ou o carro comissionado não tem importância, ou, evidentemente, a casa está mal distribuída. Pois o benefício do indivíduo que adoecer, que esteja em cargo comissionado, a legislação não protege a substituição. Precisamos, evidentemente, corrigir todas essas distorções para que seja colocado em prática. Presidente, também estamos dirigindo ofício a Vossa Excelência solicitando informações a respeito de imóveis que são de posse, propriedade desta casa e de outros ativos para que a gente possa, então, iniciar a discussão efetivamente do processo de reforma. E reitero o pedido com relação às vistorias que foram feitas. Em relação, eu ia concluir, em relação ao requerimento que foi votado nesta casa, a presidência mandou para a prefeitura, mandou inclusive para o quartel do bombeiro, e estamos reiterando a solicitação para que haja, evidentemente, o atendimento daquilo que foi aprovado nesta casa. A presidência quer nos curvarmos diante da preocupação de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência está coberto de razão. Nós precisamos agilizar aquilo que é votado na casa e executado na prática. Não tem mais não. Nós passaremos agora para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para colocar em votação a ordem do dia. Discussão única do requerimento 691/2013, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Vereadores que concordam, fiquem onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 692/2013, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Os vereadores que concordam, ficam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 693/2013 e 694/2013, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, fiquem aonde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 695/2013, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, ficam onde estão. Discussão única. Aprovado. Discussão única do requerimento 696 de 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, fiquem onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 697/2013 e 698/2013, todos de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Vereadores que concordam, fiquem aonde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 699/2013, 700/2013,
701, 2013, 702, 2013, 703, 2013, 704, 2013, 705, 2013, 706, 2013 e 707, 2013, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, fiquem aonde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 708, 2013, 709, 2013 e 710, 2013, 711, 2013, 712, 2013, 713, 2013, 714, 2013 e 715, 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, fiquem aonde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 716, 2013, 717, 2013, 718, 2013, 719, 2013, 720, 2013, 721, 2013, 722, 2013, 723, 2013, 724 de 2013, 725 de 2013, 726 de 2013 e 727 de 2013, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, fiquem aonde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 775/2013, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordem, fiquem aonde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de números 1 e 2 de 2013, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 4/2013, de autoria do vereador Marco Aurélio, que institui o momento do frevo nos programas das rádios recifenses, bem como da emenda modificativa número 1, de autoria do vereador Alfredo Santana, subscrito por diversos vereadores. Já acabou o Pinheiro de Prudente. O prefeito não chegou ainda. Eu quero isso. Em discussão. Votação.
Queria dizer aos vereadores que a votação é maioria simples. Aprovado. Pode, eu isso. Presidente, uma questão de ordem. Ontem eu solicitei ao líder do governo, Gilberto Alves, que tentasse agilizar e ver a reunião com a Comissão de Vereadores sobre a estabilidade financeira dos servidores. E aí eu não podia perder a oportunidade, aproveitando a presença do secretário Fred Oliveira, de reforçar esse apelo para que esse processo seja acelerado, secretário, da reunião com os secretários responsáveis e a Comissão de Vereadores sobre a estabilidade financeira, que isso já está gerando uma certa ansiedade entre os servidores e nós também estamos esperando essa resolução, para que essa reunião seja feita o quanto antes com todos os vereadores da comissão. Ok, o secretário informa que já tem uma minuta, uma apresentação sobre isso na prefeitura e que depois nos informa sobre o acontecido. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Duas questões. O primeiro dizer à vereadora Priscila quanto à reunião da estabilidade, nós estamos agendando para a próxima semana já. E em relação ao que foi questionado há pouco da tribuna, vereador Marco Aurélio, por favor. Vereador Marco Aurélio. Vereador Marco Aurélio, por favor, que eu estou tentando visualizar o presidente aqui. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, em relação a que foi avocada há pouco aí da tribuna pela vereadora Priscila Krause, no que diz respeito aos 21 cargos que foi publicado no Diário Oficial de ontem, eu queria esclarecer o seguinte. Primeiro, esse analista de controle interno, são 21 que vão servir a Procuradoria, a Controladoria Municipal. Na verdade, nesse trabalho de reestruturação que está sendo feito pelo secretário, no sentido do senhor presidente, de poder buscar a qualificação dos gastos da prefeitura e a transparência do serviço público. Não daria, senhor presidente, para a gente esperar quando do período da execução ou da contratação via concurso público, uma vez que nós temos pressa, senhor presidente, de atender essa demanda, tanto por parte da solicitação de toda a sociedade, quanto também do próprio prefeito, que vem cobrando, e essa é uma marca importante da nossa gestão, que vem cobrando efetividade e, sobretudo, o cuidado e zelo no que diz respeito às questões do custo da administração pública de uma forma geral e, sobretudo, que nós tenhamos celeridade e respostas imediatas a grandes questões. Lembrar também, senhor presidente, que o salário que vai remunerar esses profissionais será, na verdade, a metade do valor do salário que serão pagos aos analistas de controle de gestão quando contratados através de concurso público. Portanto, o salário será de R$ 2.800 e o período de contratação desses profissionais será de 1 ano sem renovação dos seus contratos, senhor presidente, improrrogável. Então, essa é a informação que eu gostaria de passar à vereadora Priscila Krause, quando ela fala, inclusive, da excepcionalidade, da importância exatamente nesse sentido, de a gente poder dar celeridade nessa reestruturação da Controladoria, uma vez que no quadro da Controladoria Municipal nós temos auditores, mas nós não temos técnicos em condições de prestar esse serviço com a urgência que a cidade e que o povo de Pernambuco de Recife espera todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, tudo isso que o vereador Gilberto Alves, que o líder do governo colocou, eu já sabia, disse grande parte na tribuna, porque está tudo dito no decreto. O que continua o meu questionamento é exatamente se utilizar do recurso da lei 15.612 de 92, que trata da excepcionalidade, para um serviço que não é excepcional. É um serviço diário serviço diário da prefeitura e que a gente tem, que podia muito bem ser usado para isso, os 90 analistas de gestão. E que trabalho técnico é esse feito
que um técnico que receba R$ 2.800 pode fazer que um auditor não faça. Ou que um analista de gestão que recebe R$ 5.600 também não possa fazer. Então, na verdade, eu recebo a explicação do líder do governo, mas não me contento com ela, porque eu acho que a justificativa para se fazer isso através de decreto não atende e abre um precedente muito ruim para a administração. Criação de cargo, mesmo que temporário, por decreto. Eu queria contribuir um pouco com esse debate de agora aqui. Pode, presidente? Eu penso que a questão da contratação dos analistas... Está pedindo a palavra pela ordem. Pela ordem. Eu quero apenas só contribuir com o debate aqui, no sentido de que essa exceção existe e a prefeitura está interessada realmente em prestar o melhor serviço para a população. Então, na hora que se contrata novos técnicos, é justamente para que esses técnicos sirvam melhor à população do Recife. Então, eu quero aqui me somar às palavras do líder e dizer que eu acho que quantos mais técnicos forem contratados para melhor administrar o Recife, eu acho que nós devemos apoiar, porque com isso o Recife fica melhor e avança mais. Vossa Excelência quer a palavra pela ordem? Sim, Vossa Excelência. Na verdade, o que a gente tem discutido, para discutir hoje na casa, daqui a pouco é um ponto muito importante. E como a gente não vai poder ter a palavra, os homens não vão poder ter a palavra, né? Até não vão poder, porque já está toda montada a mesa, porque já está toda, a gente entende isso, já está tudo. É o momento das mulheres. A gente quer também aproveitar, enquanto tem a palavra, presidente, para parabenizar as mulheres, especial as vereadoras daqui, que fizeram um trabalho brilhante nesse momento aqui. Primeiro, algumas no primeiro ano de mandato, e elas se organizaram, fizeram debates importantes nessa casa durante toda a semana passada, que antecedeu. Essa semana continuam fazendo o debate, e para nós é uma honra compartilhar aqui, participar com essas companheiras que realmente têm tido um compromisso muito grande também em discutir o espaço da mulher, as conquistas da mulher, e buscando
como já disse até a nossa vereadora Isabela, que ela já pediu muito para o presidente conseguir um espaço na mesa para as mulheres, né? Não conseguiu ainda, mas na verdade ela é um pleito das mulheres de aqui nessa casa ter sempre, independente de partido, mas ter garantido também na mesa o espaço para as mulheres, que nós sabemos que é muito importante, porque a sociedade é feita de homens e de mulheres, e todos têm seus direitos, e todos são importantes para construir uma sociedade. Então, eu quero parabenizar essas vereadoras, essas grandes companheiras que nós temos aqui na casa, e dizer que esse trabalho que elas estão fazendo é muito bacana, é muito bonito, e não é só porque é bonito, é porque é uma trincheira de luta onde elas encontraram aqui para poder fortalecer essa luta que não começou hoje, mas não existe nenhuma organização, pelo menos aqui no Brasil, que luta pelo direito de minorias. No caso das mulheres, elas não são minorias, são minorias só nos espaços de poder, porque elas são maioria. Na verdade, no país elas são maioria, mas não existe nenhuma que tenha avançado nos direitos como as mulheres têm avançado. E é com esses atos que as nossas mulheres aqui dessa casa estão fazendo que vai conseguir avançar muito mais. A mesa, através da presidência, agradece as colocações feitas por Vossa Excelência e acata para os anais da Câmara como uma referência importante que Vossa Excelência faz às mulheres vereadoras desta casa. Senhores vereadores, o grande expediente na tarde de hoje será dedicada às mulheres, especialmente atendendo o requerimento da vereadora Aline Mariano, da vereadora Isabela de Roldão, Michele Colles, Priscila Krause e Aimee, para que fosse o grande expediente dedicado ao Dia Internacional das Mulheres. Diante disso, recebemos a comunicação do cerimonial que o prefeito do Recife está se deslocando para esta casa para participar deste evento que é tão importante para esta casa e para o Recife. Diante disso, eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que possa, evidentemente, convidar o prefeito que está chegando e que ele possa participar desta grande homenagem que esta casa fará a todas as mulheres do Brasil. A Câmara Municipal do Recife vai fazer isso através dos homens com um desejo profundo de registrar o respeito que todos nós temos às mulheres do Brasil e com muito carinho às mulheres do Recife e às vereadoras da Câmara Municipal. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Espero que ninguém saia dos lugares, porque o prefeito está chegando e iremos convidá-lo para fazer parte desta sessão.